Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, tô aqui para falar sobre as minhas escrituras perante ao livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Eu trouxe uma resenha para vocês, né, documentando sobre o conteúdo, uma análise desse livro. Então, se você quer ver a análise, minha opinião na hora, minha opinião de bate-pronto, conversa sincera, é só acessar o vídeo. Tá? Agora esse aqui, como eu falei naquele vídeo, eu vou ler e descrever algumas coisas que eu escrevi em relação, né, ao livro, que eu descrevi aqui em relação ao conteúdo, tá? Eu escrevi aqui cerca de 3 folhas e meia, mais ou menos, e aqui eu vou estar lendo com vocês, pedaço por pedaço, eu vou estar explicando a minha visão. Então isso aqui é um complemento daquele, de forma mais descritiva, com calma e análise, fechou? Se inscreve no canal, deixa seu like, vamos pra cima em busca de 200 inscritos. Vambora, vamos lá. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Um livro muito bom, quando o assunto é obra. Enfim, aqui vale abordar, né? Quando o assunto é obra, é um livro maravilhoso mesmo, que retrata a sátira muito bem, que retrata a realidade das pessoas criadas pelas nossas próprias cabeças muito bem. Com um todo, pois ele no final é uma grande sátira ao protagonista. Machado de Assis foca muito na persona que o Brás Cubas, o protagonista, tem das pessoas e principalmente das mulheres que ele vai ter algum tipo de relação. Cara, isso aqui é importante porque isso aqui transmite na vida real, né? Muitas pessoas criam personas, criam ideias, criam personagens que não existem nas suas cabeças perante as outras pessoas e idealizam suas expectativas nelas. Entende? Tá vendo como não tem sentido algum? E isso aqui foi descrito num livro. Isso que me enriquece, por um brasileiro ainda. Então olha que orgulho, entende? A nossa cultura, ela só é boa quando a gente olha os grandes mesmo, como Machado de Assis, Clarice Lispector e etc. Esses sujeitos, Enéas Carneiro, enfim, esses sujeitos representam a real cultura brasileira. Prosseguimos. Marcela seria sua esposa. Ele conhece e se apaixona por ela, mas fica claro que no meio do caminho ele cria uma persona dela, de que ela seria perfeita. Isso lhe deu consequências. Ao longo do livro, conseguimos ver a decadência e as oscilações mentais. Isso aqui é fato. Tem capítulo que ele está eufórico, tem capítulo que ele está melancólico, isso transmite muito rápido. Tem capítulo que ele me questiona, sim, ele questiona o leitor. Tem capítulo que ele critica o Aristóteles, entende? Essas oscilações mentais justamente por criar cenários que nunca existiram. Ele não vive na realidade, o Brás Cubas ele vive no campo da sua própria cabeça, entende? Ele cria cenários fictícios das pessoas e é isso, entende? Prosseguimos. Ele acumulando fracassos em sua carreira política, tentando ser ministro e fracassando miseravelmente. E por que ele fracassa quando ele tenta ser ministro? 2 motivos. Primeiro, que ele é superficial. Digo em que sentido? No sentido pessoal mesmo. Políticos, de forma geral, são superficiais, né? Alguns outros se salvam, né? Claro. Há sempre os que brilham mais. Mas, de certa forma, são superficiais. Mas ele não consegue porque ele é superficial no seu interno. Isso pesa. Isso pesa muito. Uma coisa é você ser profundo e agir como superficial. Uma coisa é você ser superficial e agir como superficial. Entende? Isso pesa pra ele. E a outra coisa foi que ele não foi inteligente. Ele não canalizou o que ele realmente queria. Ele ficou, será que eu faço? Será que eu viro ministro? Será que eu tento? E no final ele não consegue, por falta de constância e preparo. Ele também quase se casa com uma mulher apresentada pelo seu pai. Ela, chamada Virgília. De início, ele, protagonista, não gostou muito dela. Via defeito em tudo. Ao longo do tempo, foi vendo sua beleza e coisas assim, voltadas para a futilidade. Bate de novo no superficial dele. Ele vê a mulher que o pai dele apresentou para ele se casar, né? Depois da Marcela, é claro. Ele de início força a não gostar dela, diz que ela é feia, diz que ela se diverte mal, e depois ele foca no oposto, de forma superficial, do mesmo jeito, entende? Então ele continua na mesma simplicidade, não aprofunda. Isso é péssimo. Eles ficaram juntos pela pressão do seu pai e também por suas futilidades baratas.
Nada dura assim. Ao longo, acabou com relacionamento, com deveras mudanças vagas. Com os dias, sem se falar, ou apenas sem entenderem. Ou seja, o relacionamento deles acabou porque não tinha preparo e organização. Tá? Por isso que acabou e por isso que eles vão se casar. Vai deixar claro. Quando a rotina mudava, ao longo do livro, Machado de Assis dá a entender que Brás Cubas vai embolando e conseguindo algo pelo seu puro mérito, mas vai se passando e ele volta para a completa inércia. Eu comentei isso aqui na análise, né? Tem partes do livro que você fala, agora vai, agora o cara embalou, agora ele conseguiu uma namorada sensacional. Bum! Volta para a inércia, porque ele nunca saiu da inércia, ele teve picos de euforia só. Claro que no contexto do livro, 1881, era comum ter escravos, mas vendo no livro como um grande desvio de caráter dele, pois o que o escravo fazia era considerado ruim, ter uma grande parte em específico que o escravo chamado nhonho faz o seu café da manhã. Isso aqui eu comentei na resenha também, tá? Ele, Brás Cubas, diz que foi a sua pior refeição. A comida era pão com ovos e chá. Ou seja, que pior refeição é essa, meu amigo? Entende? Você vê como ele tem um desvio de caráter muito grande. E depois tá tentando achar uma mulher para ele se casar. As coisas não fazem sentido. Algo que é considerado comum ou normal, ele considerou medíocre. Na parte final do livro, ele percebe que a sua vida é um completo fracasso. No capítulo chamado, abre aspas, das negativas, fecha aspas, ele fala sobre sua tamanha insignificância e assume o seu medíocre e o interesse em confissões. Ele diz, coube-me a mim uma boa fortuna em não comprar pão com o suor do meu próprio rosto. Também comentei isso na análise, tá? Que ele literalmente se vangloria por ser burguês e nunca ter trabalhado. No final do livro, onde ele estava já acabado, destruído, morrendo de pneumonia, aí ele vai lá e ainda se vangloria por ter nascido rico e não ter trabalhado para comprar pão. Isso aqui é bizarro, é tenebroso, mas é a realidade retratada da época, que também é interessante. Encarando-se com uma completa arrogância e seu ego. Um detalhe importante é que ele, Marcela, morreu dizendo linda Marcela. Bom, isso aqui é bem importante explicar. Na parte final do livro, no capítulo anterior a esse capítulo que eu citei nas minhas anotações, ele vê Marcela falecer, né, cara? Ele vê Marcela falecer e logo depois no livro ele já escreve linda Marcela, entende? E logo em seguida, linhas abaixo, ele fala o seguinte, ó, aqui nas minhas anotações, ó. E na linha abaixo, descreve a aparência dela no momento. Ou seja, ele comenta linda Marcela, nas linhas de cima. Logo em seguida, ainda no mesmo capítulo, ele se refere a ela com a aparência atual dela. Falando o seguinte, aonde vi expirar muito a hora. Feia, magra, discrépita. Ele mesmo se contradiz no livro, né? Mas também eu finalizo, né, as minhas anotações aqui com vocês e as conclusões que eu tiro do livro é a seguinte. Primeiro, o Brás Cubas realmente é um cara questionável, né? Há gente que defende ele ainda no mundo atual, mas na minha opinião ele tem muitas coisas que é ridículo, não tem explicações. Mas assim, como obra, como Machado de Assis, como tudo, uma obra no geral, é uma obra maravilhosa, é um romance clássico maravilhoso que se trata no Brasil, na minha própria cultura. Então, assim, se fosse para falar para vocês lerem, eu diria que sim, vale a pena ler bastante. E vale a pena ler isso aqui quando e como. Eu acho que vale a pena ler este livro aqui se você estiver na vibe de analisar pessoas, analisar relacionamentos. Isso aqui vai ser um manual de prato cheio para você. Ou se você pretende só fazer uma leitura calma e tranquila, também recomendo. Fechou? Então espero que vocês gostado desse vídeo. É isso. Valeu. Tamo junto. E outra coisa, trazer resenha de livro para vocês, ler anotação, essas coisas cansam, tá? Por isso que não tem sempre análise aqui
de livros ou etc, porque são coisas descritivas e que dão trabalho. Então peço, por favor, que se você puder compartilhar com alguém que gosta de Machado de Assis, eu agradeço. E o canal agradece também porque fortalece sempre para estar te recomendando os melhores conteúdos. Tamo junto, valeu e fui!